Olá, amigos, boa noite. Hoje, quarta-feira, nossa noite do Evangelho, nossa noite de reflexões sobre a obra Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Então, agradecemos muito a companhia dos amigos que já estão chegando, Ivete, que já está conosco, e todos aqueles que forem chegando, sejam bem-vindos. Laura, que está conosco também, Jane, Cida, é uma alegria estarmos juntos e podemos participar dessa forma de algo que nos completa, que nos preenche, que nos dá força e nos dá luz. Boa noite, Ivete, boa noite, Rosângela, Rosa, sejam todos bem-vindos, Sandra, Célia, todos muito bem-vindos. Vamos fazer nossa prece e depois continuamos cumprimentando os amigos e nos encontrando dentro dessas reflexões tão importantes para os nossos dias. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos invada, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco através dos benfeitores espirituais que velam por nós, que nos inspiram, que nos intuem, que nos amparam, a fim de que consigamos fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Que a paz permaneça junto de nós, a luz, a fé, agora e sempre. Vamos lá, meus amigos, que nós já estamos aqui então iniciando essas nossas reflexões. E aqui Brígida, Mauro, que está conosco, Tânia, Betinha, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria quando estamos juntos, Terezinha. É muito bom podermos nos encontrar como tem acontecido, embora não fisicamente, mas virtualmente estamos juntos sim. Hoje nós temos uma página bastante interessante para as nossas reflexões e ontem eu tinha dito assim, acho que é a lição 90 ou 91. Vocês já viram que eu não marco muito bem de cabeça qual é. Sorte que a gente tem tudo registrado, fica fácil de continuarmos a sequência da obra e a nossa lição, na verdade, é a página de capítulo de número 92 da obra Pão Nosso. E esse capítulo 92 tem como título Deus não desampara. Olha só que título maravilhoso que nós estamos tendo a oportunidade de refletir na noite de hoje. Antes disso, boa noite Júlio, Eliana, Divone, Gil, boa noite Silvia, sejam todos bem-vindos. Esta página, Deus não desampara, é interessante porque sempre essa obra, Emmanuel está refletindo mais em cima das cartas de Paulo. Nós vimos carta aos Efésios, aos Gálatas, aos Romanos, aos Hebreus, enfim, mas nesse aspecto, ou dos evangelistas mesmo, alguma citação de Lucas, Mateus, Marcos ou João, e agora é da lavra de João, mas num livro extremamente importante, que é o Apocalipse. E é curioso porque as pessoas têm muita curiosidade sobre essa obra, inclusive há um certo mistério sobre Apocalipse. Quando se fala em Apocalipse, já se pensa em destruição do mundo, fim do mundo, tudo vai se acabar. Essa ideia que nós temos, que não sei nem por que razão, mas foi assim que ela chegou até nós, e alimentada nas consciências, filmes que falam sobre isso, sempre no sentido de destruição, de acabar tudo. E não é verdadeiro, porque quando nós vamos ver o que significa a palavra Apocalipse, que é do grego, ela quer dizer simplesmente revelação. Vale lembrar que todo e qualquer sonho, toda e qualquer premonição, toda e qualquer intuição ou algum tipo de mediunidade da época onde alguém recebia um contato espiritual e uma informação, era tido como uma revelação. Então, Apocalipse significa revelação. No Evangelho então, de João, a obra Apocalipse, da autoria de João, o evangelista, ela tem a significância daquilo que Deus fez aos homens. É revelação que Deus fez aos homens.
Então é algo mais sublime, ganha uma característica mais nobre, mais séria, como uma revelação que Deus fez aos homens. O Apocalipse são coisas ocultas e só por Deus, só por, no caso, Jesus, que vai entrar aqui nesse momento em que nós vamos estudar, só por ele é que se conhece dessas coisas ocultas, aquilo que nós chamamos mistérios, muitas vezes, que não conseguimos entender. Mas, especialmente aquilo que é referente à expressão Apocalipse, ela é voltada muito para aquilo que é referente ao futuro. Então, algo que esteja aí rondando como uma expressão de acontecimento futuro. Tudo isso engloba Apocalipse, mas em momento algum a gente vê essa palavra como símbolo, sinônimo de destruição, de fim de mundo. Isso foi coisa nossa, colocada pelas nossas mentes e passou de geração em geração. Vamos ainda dar uma boa noite a algumas pessoas que eu não cumprimentei: Edith, a Silvia no Garoto, Simone, Yara, Maria, sejam todos bem-vindos. Ainda com relação a Apocalipse, antes de vermos o termo, os antigos profetas, aqueles da tradição do Antigo Testamento, os antigos profetas, eles ouviam revelações divinas. Então eram médiuns audientes, eles ouviam alguma coisa e transmitiam como um médium de psicofonia, ouve e transmite oralmente ao povo aquilo que ele está ouvindo. Esse era um apocalipse, quer dizer, uma revelação feita pelos antigos profetas. Mas na obra Apocalipse, que está na Bíblia, no Novo Testamento, é um pouquinho diferente, porque é um livro, não é uma transmissão oral, é um registro escrito. E isso acontecia porque também aquele médium, aquela pessoa que trazia essa informação, ela não ouvia, ela recebia na forma de visão. É uma outra característica mediúnica, onde ela tinha visão. Joana d'Arc tinha visões, Francisco de Assis tinha visões, Santa Teresinha tinha visões. Então, eles tinham visões em estados estáticos, êxtase. João, evangelista, também tinha essa característica, que eram visões. E as visões, então, eram registradas. Por isso passou em forma de livro. Então é uma revelação feita de uma forma um pouco diferente. Os profetas antigos ouviam e oralmente falavam. No caso de João e outras tantas pessoas, não ouviam, viam. Eram quadros mostrados, visões mostradas, quadros panorâmicos, e eles então registravam essas visões em livros. E é claro que toda uma simbologia, toda uma forma de interpretar o quadro que está sendo visto é característico de cada um. Então este Apocalipse que tem na Bíblia, junto do Novo Testamento, que é o Apocalipse de João, encerrando ali o Novo Testamento, vem com essa característica, são visões de João, revelações de Deus, revelações da espiritualidade para João, que ele interpretou de acordo com a sua maneira de ver e de pensar. Então usou muita simbologia para isso, é quase como interpretando um sonho, algo que lhe foi mostrado. Em Apocalipse, tudo ou quase tudo, então, tem valor simbólico. Por isso é um livro de difícil interpretação. As pessoas leem e não conseguem. Há muitas obras nos nossos dias atuais de interpretação do Apocalipse. Vez ou outra, pessoas vão à televisão, são entrevistadas a respeito do Apocalipse, mas muito gira em torno de destruição e fim do mundo, e não como uma vida futura para o mundo. E aqui a gente vê a dificuldade, porque cada um quer interpretar as 7 igrejas, quer interpretar o cavalo, o leão, os símbolos que estão ali, com a condição que lhe é própria.
Então, para entender o Apocalipse, nós precisamos aprender a sua técnica, a técnica de João. Como pensava João? Como ele falava das coisas? A sua época, o que é que uma coisa representava ou outra representava? E aí retraduzir essas ideias trazidas em símbolos que ele propõe. Nós temos que decodificar essa simbologia que João usou, sob pena de falsificar o sentido da sua mensagem. Se não formos a João para entender o seu pensamento, a sua maneira de interpretar, se não formos a João para ver a vida como era a sua época e determinadas coisas, mesmo dentro da cultura judaica, de onde ele vem, as simbologias que tinham, nós não vamos interpretar da melhor maneira e vamos correr o risco de falsificar, né, a mensagem que está trazida ali. Então, a gente coloca tudo isso para esclarecer um pouquinho sobre Apocalipse, que muitas pessoas têm tanta curiosidade, mas sempre nesse sentido de pensar que significa fim do mundo, destruição, e que não é verdadeiro. A revelação, algo que é mostrado, algo que é trazido via mediúnica, a palavra usada é essa, Apocalipse. A mensagem é apocalíptica, é uma mensagem de revelação de algo que era misterioso, que estava em oculto, que nem todos teriam acesso. Vamos então, boa noite a mais amigos que estão conosco aqui, Carol, Silvia, Edith, vamos ver Dilza, Maria José, Mara, sejam todos bem-vindos, Patrícia, Beth, Jaqueline, Regiane, sejam todos bem-vindos. É uma festa para o nosso coração quando estamos juntos, nos fortalecendo mutuamente. Esse capítulo 1 da obra também é importante, e o texto de hoje de Emmanuel não está no capítulo 1, está no capítulo 2. Mas é importante olharmos o livro Apocalipse no seu capítulo 1, que é o prólogo, é a introdução para que a gente entenda o que é que esse livro contém. Então a narrativa bíblica nesse capítulo 1 e diz que é uma revelação de Jesus Cristo. Então aquilo que João está trazendo, o Apocalipse de João é uma revelação de Jesus Cristo. Então, algo que lhe foi enviado por Jesus, Deus lhe concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Agora, esse muito em breve, a gente já acha que é amanhã ou depois. Isso aqui foi há 2000 anos, aproximadamente. Esse muito em breve depende, na medida de tempo, eternidade, medida do tempo, é nada na história do mundo, é pouca coisa. Então esse muito em breve seria para aqueles tempos, para os nossos tempos, para alguma coisa mais adiante. Ele se manifestou com sinais, então falando de Jesus, a revelação de Jesus a João, ele se manifestou com sinais por meio de seu anjo, enviado a seu servo João. Olha como é uma revelação mediúnica entre Jesus e João, o pensamento de Jesus, a palavra de Jesus, trazendo a palavra divina, as leis divinas, chegou a João naquele momento em que ele estava aprisionado, estava na ilha de Patmos, e então foi lá que ele tinha essas visões. Isto veio a João não diretamente, houve um intermediário entre o pensamento do Cristo e aquilo que João pôde ver plasmado. Fala-se de um anjo. Um anjo era um ser etéreo, um ser que flutua, um espírito, um fleuma, uma chama. Então nós estamos vendo que há uma escalonada da mensagem vinda do Cristo através de um portador, então um espírito angelical, num nível de pureza muito grande, que trouxe a João todo esse panorama, construiu para João
um 3D, uma tela, uma imagem 3D para que ele pudesse visualizar aqueles ensinos de Jesus. Isso é narrativa bíblica. Então ele se manifestou com sinais. Por isso que é simbólico, foram imagens lançadas, sinais, por meio de seu anjo, quer dizer, um enviado do Cristo, a seu servo João, o qual atestou tudo quanto viu como sendo a palavra de Deus. Então João, tudo aquilo que o anjo do Senhor mostrou a ele atribuiu como a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Porque se é Deus e Jesus, o Filho amado, aquele mais nobre espírito, o anjo e João. Então, quando João recebe aqui aquilo que o anjo mostra como enviado de Jesus, e Jesus sendo o canal direto do Pai, ele diz, bom, tudo isso veio de Deus para nós. É a palavra de Deus com o testemunho de Jesus. Então, este conjunto de procedimentos que traz essa revelação para todos nós. E João escreve a quem? Trazendo essas orientações de Jesus, da palavra de Deus, daquilo que Deus pretende para todos os seus seres, a quem João escreve? Às 7 igrejas da Ásia. Porque quando Paulo e João e Pedro saíram formando os primeiros núcleos cristãos, que eram chamados igrejas, assembleias, grupos, aquilo que nós temos visto. Então, a região da Ásia tinha 7 grandes igrejas fundadas naquela época por eles. E quando nós estamos falando em igreja, nós estamos falando em templos gigantes, nós estamos falando em grupos cristãos que se formaram, que se juntaram dentro das comunidades e que ali passavam os ensinamentos de Jesus. Então, quais são essas 7 igrejas da Ásia, que são aqueles 7 portais que mostram o Apocalipse? A igreja de Éfeso, e é conhecida nossa, Paulo escreveu aos Efésios. Então, Éfeso, Esmirna, a igreja de Esmirna, que é Bandirma hoje na Turquia, Pérgamo, que é outra região, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas igrejas, esses locais, existiam grupos fortes de cristãos, dos primeiros cristãos. Então ele escreve passando essa informação para essas 7 igrejas. E aí, a que interessa mais diretamente hoje para nós é a igreja de Tiatira. Porque o capítulo 2, que é o capítulo que Emmanuel está usando para reflexão, ele é direcionado, cada capítulo foi direcionado a uma igreja. Este capítulo 2 é direcionado aos cristãos de Tiatira. Tiatira hoje era a antiga cidade de Lídia e hoje atual Aksan, na Turquia. Então, é uma cidade da região da Turquia. Hoje, vejam que as cidades foram mudando de nomes, porque o tempo passa, soterra-se, nasce outro naquele lugar com outro nome. Então, a Tiatira passou a ser Lídia, depois de Lídia, Aksan, na Turquia. Quando isso acontece, quer dizer, se hoje formos à Turquia, essa região, nós estaremos na igreja de Tiatira, que é essa carta. E que vai do capítulo 2, dos versículos 18 a 29, destinado a esses cristãos. Emmanuel, ele vai sacar dessa igreja, né, desse momento, dessa fala, para nós o item de número 21. Como nós gostamos sempre de voltar um pouquinho, para a gente tomar pé da situação, é muito difícil a gente pegar uma coisa, uma frase única e dali tirar ilações. Né? Emmanuel pode fazer isso, a gente precisa de mais base para conseguir refletir um pouquinho sobre aquilo que está acontecendo.
Então nós vamos ver onde começa o discurso para a igreja de Tiatira. É no capítulo 2, no versículo 18 do Apocalipse. E o capítulo 18 inicia: assim diz o Filho de Deus. Vejam como é uma revelação de Jesus. João está fazendo uma revelação do que Jesus mostrou através de um anjo para ele, e ele então está passando para aquela igreja. E, segundo os relatos de João, cada igreja tinha o seu anjo, que nós podemos entender como o mentor espiritual daquele grupo. O mentor espiritual daquele grupo de cristãos que estavam formados ali, que era a espiritualidade vinculada a esses grupos. Então ele diz: assim diz o Filho de Deus, conheço tua conduta, falando aos filhos de Tiatira, dessa comunidade. O amor, então ele conhecia a conduta daqueles cristãos. Jesus dizendo a eles: o amor, a fé, a dedicação, a perseverança. Então os primeiros cristãos tinham amor, fé, dedicação, perseverança. E Jesus dizendo: eu conheço a tua conduta. E as tuas obras mais recentes, porque eles estavam edificando a igreja. Jesus está dizendo: olha, eu estou vendo o que vocês estão fazendo, o que vocês estão construindo. Ainda mais numerosas essas obras do que as primeiras. Quer dizer, aqueles cristãos, pessoas ousadas para a sua época, elas estavam divulgando a todo vapor aqueles novos ensinos para todas as pessoas interessadas. No versículo 20, ele diz assim: reprovo-te. Ele conhecia, sabia como eles estavam se comportando, tudo que eles estavam edificando, mas tinha uma reprovação para a igreja de Tiatira. Esse reprovo-te, pois, deixas em paz Jezabel. Então havia uma mulher que aquela comunidade cristã não condenou pelas suas atitudes. E ali ele dizia: reprovo-te, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Lá na região tinha esta mulher, uma médium. Profetiza era uma médium também. Mas como nós vimos ontem o livro dos médiuns, a reunião mediúnica, há médiums e médiuns. Há médiuns para espíritos nobres e há médiuns para espíritos levianos. Depende da natureza. E depende do que se quer fazer com a mediunidade, a quem queremos nos ligar. E aqui nós estamos vendo então o exemplo de Jezabel, quando ele diz, aquela mulher que se diz profetiza, se diz. Então nós poderíamos pensar até, aqui sim, como a Cláudia questionou ontem, sirianismo, nós poderíamos questionar que era alguém que tinha uma manifestação anímica, ou fraudulenta, que quisesse apenas tirar proveito da boa-fé das pessoas, pode ser tudo isso. E vai justificar. Tudo isso é relato bíblico. Vocês podem ler todos os versículos que eu estou lendo no capítulo 2 do livro Apocalipse. E aqui ele diz: ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem comendo carnes sacrificadas aos ídolos. Então nós vamos ver um comportamento de época, que era o sacrifício de animais nos templos, que era então algo do território do sagrado, e dizendo que ela corrompia o comportamento daqueles servos de Jesus, daqueles que estavam envolvidos na pregação dos seus ensinos, fazendo com que eles se alimentassem dessas carnes que eram dadas em sacrifício. Ela ensina e seduz meus servos. Então ela, como hoje nós poderíamos dizer, uma expressão bem comum, ela fazia a cabeça das pessoas, conduzindo as pessoas para um comportamento que era tido como inadequado. Então
João está narrando ali que Jesus teria dito: eu reprovo a comunidade é boa, é trabalhadora, tem fé, é perseverante, mas não tomou atitude contra esta pessoa. Não tomou, está permitindo que ela interfira naquele movimento nascente, onde também nós vimos isso a respeito daqueles médiuns que podem ocasionar dificuldades e perturbações nos trabalhos, com ideias diferentes que ele venha trazendo. Essa mulher era assim. E aí vem o item 21, o versículo 21, que realmente é o versículo que Emmanuel usa para as suas reflexões de hoje. Por isso que era importante a gente ver que havia essa reprovação contra Jezabel, que era essa pretensa profetisa. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Quer dizer, Jesus diz, dê-lhe tempo. Ela teve um tempo para se modificar, mudar o seu comportamento, o seu jeito de ser. E não se arrependeu. Ele deu um tempo para ela se arrepender e mudar, e ela não se arrependeu. Ela não tinha arrependimento, ela continuava com aquele procedimento. Então ele vai, a fala de Emmanuel está presa nesta frase: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Mas é preciso também ir um versículo a mais, o 22, para entendermos que completa esse raciocínio. A lançarei num leito. Ela não se arrependeu? A lançarei num leito. E os que com ela também cometem adultério, vou dar uma grande tribulação, perturbação, vai desequilibrar a vida, ela vai ficar presa ao leito, uma doença, os outros terão tribulações, dificuldades na vida, e que seus filhos morram. Olha que palavra forte, que seus filhos morram, a menos que se convertam. Esse converter não é converter no sentido religioso, a esta ou aquela religião, mas é ao ensino que estava sendo trazido para uma vida mais ética, uma vida mais digna, uma vida menos mundana, mais espiritualizada. Então, todos aqueles que estavam em erro, vou castigar. Ela vai para um leito, os outros vão ter tribulações, seus filhos vão morrer, quantas dores vão passar, a menos que. Então havia algo que poderia ser feito para minimizar esta fala. Por isso que parece que o Apocalipse é um livro de fim de mundo, destruição, morte, porque há palavras fortes desse tipo ali registradas. E a gente olha e diz assim, não parece bem que Jesus poderia dizer uma coisa dessa, ou que Deus, através de Jesus, né, mandasse todo esse castigo por uma mulher apenas que tinha lá um comportamento inadequado para o meio cristão de época. Então, o que nós vamos ver aí? Vamos olhar para isso como um Deus que castiga aqueles que não pautam a sua vida por uma lei de amor, por uma lei que rege todo este universo, uma lei de fraternidade, solidariedade, retidão, ética, moralidade? Ou nós vamos ver esses percalços que estão sendo narrados de doença, de tribulações, de mortes na família, não como castigo de Deus, mas muitas vezes como um freio para evitar que essas pessoas transgridam mais ainda? Seria um castigo ou seria um ato de generosidade até empreender, em dificultar para que estas pessoas não se comprometessem mais diante da lei de Deus? É isso que nós somos convidados a refletir e que cada um possa tirar a sua ideia de tudo isso. Emmanuel então parte para o comentário desse trechinho. E dê-lhe tempo, quer dizer, não agiu abruptamente para que se arrependesse, e ela não se arrependeu. Esta é a frase que Emmanuel segura para a reflexão. E ele então vem falando que o Apocalipse
é repleto de símbolos profundos. E então é preciso examinar as expressões compatíveis com o nosso entendimento. Por isso que os textos bíblicos ou esses ensinos filosóficos, eles rendem muito. Nós vamos assim, ano após ano, passando, amadurecendo, e dali, à medida que amadurecemos e que nos ganhamos mais cultura, mais capacidade de discernimento, nós conseguimos também tirar mais proveito daqueles ensinos todos. Interessante que esta página aqui, a última vez que nós estudamos foi em 1997, se não me engano, se não me falha a memória, 97, parece que é isto. São mais de 20 anos. E para mim foi como se estivesse lendo algo novo, totalmente novo. Diferente, talvez eu não sei nem o que eu pensei há 20 e poucos anos atrás. Mas agora a gente olha com outros olhos. Então, o que Emmanuel convida é exatamente isso, que a gente possa examinar as expressões, tudo aquilo que está sendo falado. A Célia já colocou aqui, olha, 4 de novembro de 97, foi o dia que nós estudamos essa página. 97, gente. Veja que são lá 24 anos atrás. Então, o que nós vemos? É que, qual é o recado para os nossos estudos, para as nossas reflexões? É que a gente possa examinar tudo com as expressões compatíveis com o nosso entendimento hoje. Amanhã eu tenho outro entendimento e eu mudo. E com certeza o que eu tive há 24 anos atrás era diferente de hoje. Mas por isso que é sempre uma fonte inesgotável. Porque na medida em que ganhamos maturidade e condição, nós avançamos um pouquinho mais e aprendemos um pouquinho mais. Então, por conta disso, nós vemos Emmanuel dizendo, extraindo daí as lições suscetíveis de ampliarmos o progresso espiritual. Então, são duas coisas muito importantes para os nossos estudos e as nossas reflexões. Que nós possamos, aquilo que nós lemos hoje, que seja então examinado com as expressões que temos hoje, com a bagagem que temos hoje, de maturidade, o nosso entendimento de hoje, nosso entendimento atual. E tendo este olhar, vamos extrair desses ensinos lições que vão ampliarmos o progresso espiritual hoje. Hoje não somos o que éramos há 24 anos atrás. E nem seremos o daqui a mais 24. Ou outra encarnação. Claro que estamos o tempo inteiro nesse andar, nessa maturidade, nesse amadurecimento do espírito. E de todas as lições, a finalidade é essa: ampliar o nosso progresso espiritual. Cada vez que estudamos, cada vez que refletimos, a ideia é essa: estudar, ampliar o nosso progresso espiritual. Estamos progredindo, só precisamos ir ampliando e nos tornando cada vez criaturas melhores. Emmanuel faz uma outra colocação que é pertinente então a este versículo 22, falando dele tempo para que se arrependesse e ela não se arrependeu. Ele fala da longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Então, do que é que ele está, o que ele analisa ali? A generosidade do Altíssimo, a generosidade do Pai, a generosidade de Deus, na consideração das falhas e defecções, que é as falhas e o abandono voluntário e consciente de uma obrigação. Vamos lá, nos lembrando de ontem. A mediunidade nos é dada para fazer alguma coisa boa. Muitas pessoas, embora sabendo disso, optam por fazer o que é errado, por usar de forma errada. Essas são as pessoas que estão fazendo defecções da sua responsabilidade, abandonando conscientemente
voluntariamente aquilo que seria da sua responsabilidade e da sua obrigação. Então ele está falando da generosidade de Deus para aqueles que falham e para aqueles que abandonam a tarefa que deveriam realizar, que são transgressores da lei, estão transgredindo tudo que foi proposto, mas ele tem generosidade, porque ele diz, dê-lhe tempo. Primeiro, há um tempo para ver se acorda, há um tempo para a pessoa mudar, há um tempo, ela tem um tempo. Se nesse tempo ela não faz mesmo nada, ela não toma providência, esse tempo poderia ter sido uma encarnação inteira. E aí desencarna e foi aquele que simplesmente não cumpriu o que deveria cumprir. Agora, espera, acabou o seu tempo. Agora você vai assim com alguma limitação, com alguma dificuldade, você vai sofrer um pouquinho, porque quando você vai muito livre, leve e solto, não assume a responsabilidade. Então é preciso agora ter uma rédeazinha, um cabresto te segurando para que você não descambe, é em seu próprio benefício. E aí são reencarnações mais difíceis, mais complicadas, mais dolorosas, para que a pessoa acorde e de alguma forma ela seja obrigada a trilhar um caminho diferente daquilo que ela vinha fazendo. É aquilo que nós temos comentado com relação a tudo isso que está nos acontecendo no mundo, né, neste momento. Muitas das criaturas que estão escapando, se safando, ou mesmo daquelas que nem esbarraram com a doença, mas que estão vivendo também a questão do isolamento, as consequências de uma pandemia, embora estejam saudáveis, aptos, isentos de experimentar a doença, estamos todos passando por isso para mudar alguma coisa em nós. Valores que nós até então não tínhamos desenvolvido. Deus nos deu quantas encarnações, quanto tempo para podermos desenvolver e assumir algum compromisso com aquilo que é solicitado em termos de moralidade, ética, de fraternidade, solidariedade, das virtudes. E nós insistimos nos vícios. Esquecemos de que precisamos trabalhar as nossas virtudes. Acabamos nos enroscando nos vícios. E aí vem esse freio deste tamanho, o que Jesus disse ali? De que ele então lançarei num leito, vou prender. Muitos de nós não precisam do leito, estamos presos em casa, estamos presos nos nossos núcleos. Então vou prender, a menos que modifiquem, a menos que se convertam, virem o caminho, sigam outra jornada. Por conta disso, é que nós vamos ter que aprender a viver de outra forma. Quando falo em voltar ao modo antigo, não vamos voltar. Descobrimos muitas coisas nesse período e quando abrirem-se as portas para podermos sair para a vida junto das outras criaturas, não será mais da mesma forma o nosso comportamento. Outras formas de experienciar a vida nós encontramos nesse período que se prolonga, como uma grande lição que nós estamos aprendendo. Então aqui, e aí a gente pensa, mas é castigo de Deus para a humanidade? Não é o castigo de Deus. Por isso que Emmanuel vai falar em seguida, dizendo assim, muita gente insiste na rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Então acha que é castigo, acha que a lei de Deus não muda, não é flexível, ela é austera, ela é dura, sim, sim, não, não. Muitos colocam desta forma, né? Esse Deus de dedo em riste, que cobra de todo mundo, quando Jesus disse que ele era pai.
e nos acolhia. Então, muita gente, diz Emmanuel, insiste na rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Compete-nos reconhecer que o amor, inclinados a semelhante, que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer um novo dia nos horizontes da alma. Então, aquelas criaturas que ainda olham para tudo isso como castigo de Deus, como rigidez, como Deus não permite, é desse jeito, não é daquele, não há salvação, se você fizer isso, você está condenado, não há salvação. Esse modo de enxergar a vida é característico daqueles que não conseguem analisar a essência dos fatos com o coração. Não consegue, ainda está numa interpretação difícil. Ele diz, olha, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a esse comportamento, a essa interpretação, ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor. Não entenderam que, como muitas vezes, um pai pode, não é castigar no sentido físico, mas aqueles castigos de impedir, não vai, não faz, agora não, diz não a um filho. E aí o filho chora e todo mundo reclama e acha que é dureza demais. Aquele pai só está vendo o futuro. A vida vai dizer não, e muitas vezes. E se ele não estiver preparado para ouvir o não da vida, ele vai sofrer muito. Então, se ele só receber o sim, o sim, o sim, o sim, e a primeira vez que ele sai para a vida e recebe um não, ele se desespera. Porque ele não sabe como lidar com isso. Não amadureceu o suficiente para esse não. E aqui é o que Emmanuel nos diz então a respeito de quem olha com rigidez. Aí é o outro extremo. É tudo muito rígido, não tem salvação, não há como. Espera, quem somos nós para julgar Deus? Quem somos nós para julgar? Então ele diz, só o amor, o sublime amor, é que apaga dívidas escuras. Por isso que Pedro dizia, só o amor cobre a multidão de pecados, e pecado é engano, é errar o alvo. E é só o amor que vai cobrir isso, que vai ensinar a fazer diferente. E faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres, continua Emmanuel analisando, existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? Aqui na Terra nós estamos habituados a isso, né? A condicional. Pessoas que estão colocadas livres naquilo que nós chamamos uma condicional. Ou um habeas corpus que deu a ele o direito de liberdade. Houve uma flexibilidade na penalidade, naquilo que ele foi apenado, então melhora-se aquela qualidade. E isso é um juiz terrestre. Se eles tomam essas providências, como Deus, como o tribunal celeste poderia ser tão rígido, tão inflexível com os filhos de Deus? Não há como. A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Então, as religiões têm apresentado Deus como o ser magnânimo, que é todo bondade, é todo pureza. Mas o que é esse todo bondade, todo generosidade para nós? Como é que nós entendemos? Eu só posso pensar em comparação com a minha generosidade, com a minha bondade.
Então minha bondade é desse tamanho, minha generosidade é desse tamanho. O que eu vou dizer? Ah, Deus tem uma generosidade desse tamanho, enorme, enorme. Porque é o que eu penso, é o que eu imagino em comparação à minha. Mas o que é que Emmanuel está dizendo? Que a casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora pelas religiões na Terra. Por mais que falem da grandeza, do amor de Deus, da generosidade, da atenção do Pai, por mais que as religiões falem sobre isso, nós não temos ideia do quanto. É muito mais do que a gente possa imaginar. Mas é muito mais do que a gente possa imaginar. Nós não conseguimos mensurar essa grandeza divina porque estamos comparando com as nossas... Talvez não possamos nem chamar grandeza, mas um pouquinho que a gente possa ter de uma virtude ou outra. Por isso não conseguimos compreender, mensurar esse tamanho. Em seus celeiros abundantes da casa do Pai, há empréstimos e moratórias. Opa! Lembram? Jesus disse, dei um tempo a ela para que se arrependesse, e ela não se arrependeu. Então, este empréstimo que nós recebemos, ou moratórias, empréstimo porque muitas vezes não temos, né? Não temos alguma coisa e ganhamos por empréstimo de Deus para poder agir naquele momento. Dentro da questão mediúnica, há momentos que eu acredito que nós poderíamos chamar de mediunidade de empréstimo. Quando alguém que não tem nenhuma manifestação mediúnica mais acentuada tem uma intuição fantástica e que salva vidas por causa dessa intuição. Foi algo emprestado a ele naquele momento. Foi algo a mais que ele não tinha, que lhe foi emprestado para que ele pudesse ter uma boa atitude. Assim também para darmos conta da responsabilidade do nosso existir. Muitas vezes nós somos fracos, pequenos, ignorantes, não temos toda a condição que até gostaríamos de ter para dar conta de tantas coisas e nos tornarmos criaturas mais fortes, mais iluminadas, mais íntegras. Não temos, mas por empréstimo nos chega uma força desconhecida. Por empréstimo nos chega uma luz que a gente até então não tinha conseguido observar nada por causa da nossa obscuridade. Mas vem por empréstimo. Então, na casa do Pai, nos celeiros abundantes, tem celeiros abundantes, há empréstimos de inteligência, há empréstimos de forças físicas para solucionar várias coisas. E há moratórias de vida. Vamos relembrar aqui um caso verídico do senhor José Gonçalves, que criou a Casa Transitória em São Paulo. Isso é dado biográfico dele. O senhor José Gonçalves tinha 40 anos de idade, teve lá um problema sério, não me recordo bem, mas parece que foi coração, que ele teve um problema sério, e ele ficou numa UTI em São Paulo e não estava nada bem, quando os médicos disseram à família, olha, pode preparar tudo porque ele não passa dessa noite. Amanhã é só fazer o funeral, ele não tem condição de sobrevida. E assim a família se preparou para esse triste evento, mas naquela noite, madrugada, até o dia seguinte, seu José Gonçalves recebeu, em coma, numa UTI, recebeu uma visita. Vários frades, espíritos, trajados como frades, uma ordem franciscana, vamos dizer assim, adentrou a sala de UTI onde ele estava, aquele quarto de UTI,
e conversou com ele. Claro que se o corpo dele estava em coma, era o espírito quem estava dialogando com os outros espíritos que chegaram ali. E eles disseram a ele que ele se aprontasse, porque eles iriam levá-lo logo cedinho. Ele disse, mas olha, eu tenho 40 anos, era um homem muito rico, era um empresário bem sucedido, né? Mesmo aos 40 anos. E ele disse, eu tenho tantas possibilidades de sair da vida agora. Não, você esqueceu o compromisso que você tinha. Você veio com uma tarefa e você não tem dado atenção a isso. Então não há razão para você permanecer. Vamos levá-lo. E conversaram com ele sobre a tarefa. O que ele fez? Prometeu então a esse mundo espiritual que o visitava de que se ele saísse dali, ele agora sim iria dar cumprimento à tarefa que ele estava incumbido. E que até então ele não tinha abraçado a causa voluntariamente. Fez esse trato e eles disseram, então tá bom. Então agora se você vai cumprir, você terá uma moratória de mais 40 anos. Quer dizer, vamos te dar mais um crédito. A moratória é mais um crédito de tempo para a vida. E assim, na manhã seguinte, quando a família chegou, esperando encontrar o corpo do seu José Gonçalves, se depararam com ele lúcido, saiu do estado de coma e estava sentado na UTI muito bem. Saiu dali e foi então uma área que ele tinha destinado a ser um núcleo de uma indústria que ele ia ampliar seus bens. Ele destinou a fazer a casa transitória em São Paulo, onde hoje distribui mais de 1.000 pratos de sopa por dia, distribuía antes da pandemia, agora não sei como está, mas que tem também um asilo ali dentro, tem também ambulatório ali dentro, dá assistência à gestante, à família, à criança, à creche. É um complexo de caridade, tudo gratuito. Ele usou essa área que ele tinha, mais o seu dinheiro, para fazer esta obra gigante que ele fez. E ele viveu realmente até os 80 anos, quando desencarnou muito feliz por ver o resultado do trabalho que ele então edificou e deixou para a posteridade, como nós podemos ir lá e observar hoje todo esse funcionamento, porque inclusive é modelo para outras casas transitórias que os espíritas anseiam criar. Ele recebeu a moratória. Então nós sabemos que quem muitas vezes escapa de uma coisa muito grave, né, um perigo grave, muitas vezes está recebendo uma moratória, ele poderia ter partido, ter sido levado naquele momento grave, no entanto ele recebe mais um tempo, porque de alguma forma ele dialogou e entendeu, e a partir dali, quando ele retorna para a vida, é para fazer processos de mudança. Então a moratória é um tempo a mais que dão como crédito para que se realize um trabalho. Muitos de nós, com certeza, já recebeu essa moratória, já passou por situações difíceis e recebeu a moratória para poder fazer o que era preciso fazer, e que se não houvesse aquele momento difícil para repensar a vida, essas pessoas teriam seguido na mesma toada que estavam. É quase aquela voz de Jesus dizendo, dei um tempo e você não se arrependeu, não mudou o jeito de ser, então vou te prender a um leito. E aí você vai ter dores, dificuldades, até que resolva tomar outro caminho. Até, como disse, converta, faça a conversão. E como nós dissemos, não é uma conversão a esta ou aquela religiosa, é uma conversão, é como numa avenida, diz conversão à esquerda, conversão à direita, vamos voltar para o caminho da lei de Deus que nós estávamos nos afastando. É nos convertermos, fazer uma conversão em direção à trilha do amor que nós esquecemos, a trilha do bem que nós esquecemos, a trilha da ética, da moral, da boa convivência, da fraternidade, das virtudes que nós esquecemos. É isto que então
Emmanuel diz, olha, a casa do Pai, em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias. Há concessões de tempo. Vamos te conceder mais um tempo. Sua vida poderia se esgotar aqui. Neste momento, você já cumpriu a sua trajetória, o a que veio. Mas você está realizando tanta coisa que vai ser concedido mais um tempo. Vai ter mais um acréscimo de tempo para que você ainda possa fazer algo mais em benefício das criaturas. Então, há concessões de tempo e há concessões de recursos. Não tínhamos a condição intelectual, material, espiritual, e eles nos dotam com essas possibilidades para fazermos aquilo que deveríamos fazer. Então, há concessão de tempo e concessão de recursos, que a maioria, a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. Nós não sabemos. Não sabemos em que ponto da nossa vida fomos agraciados com isso ou aquilo para continuarmos ou numa proposta de mudança ou numa proposta de edificação, por já estarmos no caminho da mudança. Não sabemos. Sabemos apenas que se estamos nos desviando demais, freios vão acontecendo para que a gente não descarrile de vez. E isso é misericórdia divina. Por incrível que pareça, ainda é misericórdia divina nos amparando para que tenhamos algum proveito na situação. O Altíssimo fornece dádivas a todos e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Deus dá a todos bênçãos, dádivas, as mais variadas possíveis. E o que Emmanuel está nos aconselhando? E na atualidade, nos nossos dias atuais, é aconselhável que a gente faça uma meditação sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio existir, observando o que é que nós ganhamos, o que recursos me foram concedidos, o que é que eu tenho em mãos para fazer alguma coisa melhor, para me arrepender de um mau ato praticado até nessa encarnação mesmo, quando não tínhamos muito conhecimento. Então, o que me foi dado em mãos? Como é que eu posso reajustar, refazer a trajetória, buscando renovar os rumos no bem? Vamos seguir adiante, em outra trajetória. O prisioneiro da concepção da justiça implacável, aquele que acha que Deus castiga mesmo, que está condenado, que fez isso, não tem salvação, já acabou mesmo, né? Está ali destruído. O prisioneiro desse tipo de concepção de justiça implacável, ignora os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, lá vai o mais, e depois do mais, o que está mais importante na lição. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Muitas vezes nós estamos refratários às bênçãos de Deus, pelos nossos comportamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes, pelo mundo mental que estamos mergulhados, pelas vibrações espirituais, nos tornamos refratários. Então, quando se há um convite à oração, à meditação, a pensamentos melhores, pensamentos positivos, músicas melhores, filmes melhores, livros melhores, é para que quebremos isso tudo que é refratário e possamos então estarmos aptos a receber. Estamos preparando um terreno para receber essas bênçãos que Deus disponibiliza em todo momento e a todos os seus filhos para fazermos o melhor por nós mesmos
e por aqueles que nos cercam, por este mundo em que vivemos. Então fica aí a orientação de Emmanuel a respeito dessa fala do Apocalipse. Como nós vimos, não significa destruição, muito pelo contrário, a revelação trazida por João neste capítulo 2, nesses versículos do 18 ao 22, como nós fomos, especialmente o 21, que era o alvo das reflexões. Tudo isso só serviu para nos mostrar que a revelação feita é uma revelação de esperança e não de destruição e desesperança. É uma revelação de que tudo pode mudar e tudo precisa mudar, mas depende da nossa concordância, do voltarmos, do fazermos esse retorno à lei do amor, à lei da fraternidade, para então estarmos acessíveis pela espiritualidade maior e recebemos assim o amparo que precisamos para continuar a trajetória. Atravessamos um pouquinho nosso horário, mas é uma lição lindíssima que vale a pena refletir. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui ainda concluindo, andando mais um pouquinho naquele capítulo número 30 do Boa Nova, que trata da Maria, mãe de Jesus. E vamos encerrando, pedindo as bênçãos de Deus a todas as criaturas, a este mundo inteiro. E que as criaturas, de um modo geral, amenizem os corações, os pensamentos, para receber essas bênçãos com mais propriedade. Aquelas que estão lá nos leitos de dor dos hospitais, sejam visitadas por essas equipes espirituais que dão apoio, que dão amparo, que dão força, que dão energia. É tudo isso que nós precisamos neste momento para continuarmos a nossa trajetória de vida com mais razão, com mais capacidade de realização. Queremos encerrar com aquela prece a Bezerra de Menezes nesta noite, pedindo também a fluidificação das nossas águas, que elas sejam magnetizadas com os fluidos da paz, da saúde, do equilíbrio, da força, aquelas águas que estão à cabeceira dos doentes e até aqueles frascos de soro que estão entrando pelas veias daqueles que estão em estado de inconsciência, que possam ser nutridos com energias revigorantes para que essas criaturas todas sejam amparadas da melhor forma possível. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que a paz se faça em todos os lares, em todos os corações. E até amanhã, se Deus quiser.